Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias, por favor, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículos a começar do primeiro. Livro de segundo Crônicas, capítulo 20, a começar do versículo 1, nos diz o texto: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os moradores da montanha de Seir, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu-se e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Versículo 15. E disse Jaziel: Dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, ficai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E você pode sentar glorificando a Deus. Agradeço a Deus pela vida do bispo desta igreja, do pastor desta igreja, o bispo Edinaldo, que tem nos tratado com muito carinho e com muita amizade e singeleza de coração, a toda essa igreja tão amada e tão acolhida, que Deus possa sempre vos ajudá-lo, no nome de Jesus. Meus irmãos, o capítulo 20 do livro de 2 Crônicas nos mostra uma batalha épica, e é uma batalha bastante conhecida, a batalha de Josafá contra Moabe e Amon, e também contra os moradores das montanhas de Seir. Observemos bem que a vida do crente, ela é conduzida e ela é feita de bastantes guerras. O dia ou um tempo que a nossa vida estiver muito calma, tem algum problema acontecendo. Diariamente nós enfrentamos nossos gigantes, nossos leões, os nossos ursos e os exércitos que vêm contra a gente. Crente é assim, termina uma guerra e começa outra. Tem inimigos que Deus disse para Israel: nunca mais os vereis, mas depois aparecia outro, e às vezes era até pior do que aquele que ficou para trás. Porque isto nos dá um exercício de confiar em Deus, de confiar única e exclusivamente em Deus. E quando Deus constitui Josafá sobre rei de Judá e de Jerusalém, a vida de Josafá foi feita de grandes conflitos. Ele teve que organizar a liturgia do ensinamento teológico de Jerusalém e de Judá. Ele era um rei que estava preocupado com o conhecimento que havia sido removido
por outros reis que passaram anteriormente. E então, Josafá, ele coloca homens de ensinamentos nas províncias e nas localidades que haviam abandonado o conhecimento do Pentateuco, o conhecimento da Torá. E quando nós observamos que no capítulo 20, Deus concede vitória sobre os seus inimigos, o primeiro versículo nos diz: e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos moradores da montanha de Seir, vieram contra Josafá em peleja. Observe bem, quem é Moabe e quem é Amon? São primos legítimos de Israel. São jovens que tiveram o direito de ser parentes de Israel. E então, estes mesmos parentes, estes mesmos primos distantes, ainda que de linhagem sanguínea, eles decidiram que eles deveriam lutar contra Josafá. Observe bem que esta guerra aqui não é feita por inimigos desconhecidos, era feita por parentes, por primos distantes, que sentiam ciúme de Josafá. Nós sabemos bem, irmão, que palavras de pessoas desconhecidas, ela não gera um efeito tão drástico quanto uma palavra de alguém próximo. É como se estivesse dando um tiro a queima-roupa. É só observar. Eu tenho uma rede social com milhares de seguidores, e de vez em quando, vez ou outra, alguém chega lá comentando, querendo detonar a gente. A gente vai ver o perfil, não é quem a gente conhece, então nós não ligamos. Mas de vez em quando algum conhecido próximo vai lá e comenta, aí a gente fica triste. Aí a gente fica tomado por uma sensibilidade. Por quê? Porque a gente diz, não, a gente não esperava isso de você. A gente não esperava que alguém próximo poderia nos causar uma guerra. O salmista Davi disse que aquele que tomava água ou vinho no meu copo, foi este mesmo que levantou o calcanhar contra mim. O efeito de uma palavra dita de alguém próxima, ela vem como um canhão a 1000 quilômetros por hora. Às vezes arrasa, coloca a gente em um estado de depressão e de ansiedade, porque de quem esperávamos uma palavra de ânimo, veio uma palavra de mágoa, uma palavra de guerra, uma palavra que nos colocou em uma situação que nós não esperaríamos que ficasse. E quando Josafá sabe que Moabe e Amon está vindo com eles, ele sabe que é alguém próximo da casa, é alguém da família. Só que no livro de Deuteronômio, no capítulo 2, versículo de número 9 e 19, Deus fala com Moisés para orientar acerca da situação que eles precisariam percorrer. Deus olha para Moisés no capítulo 2, versículo 9 de Deuteronômio, e diz: então o Senhor me disse, não molestes a Moabe, e nem contende com eles em peleja, porque não te darei a herança da sua terra, porquanto tenho dado a herança aos filhos de Ló. Versículo 19 vai dizer: e chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes com ele, e nem contendes em peleja com os filhos de Amon, por causa das suas terras e das suas heranças, porquanto aos filhos de Ló tenho dado por herança. Olhe para cá, Deus deu uma ordem para Israel: não lutem contra Moabe e nem lutem contra Amon. Eu os tenho preservado diante dele por causa de Ló. E quem é que veio contra Josafá?
Quem é que vem contra o rei de Judá e contra o rei de Jerusalém? É exatamente este povo aqui que Deus o isentou de Israel lutar contra ele. E a situação é esta: alguém vai trazer a notícia para Josafá dizendo: olhe bem, está vindo contra aí os teus primos, os filhos de Ló, e Deus deu uma ordem para a gente, que a gente não lute com eles em peleja, e nem contende com ele por causa de coisa alguma. Ô irmão, Josafá, quando recebe esta notícia, ele, se fosse desobediente, ele poderia ir e lutar contra Moabe e contra Amon. Ele poderia até vencer, porque se você abrir a sua Bíblia no capítulo 17 deste mesmo livro, no versículo 11, 12 em diante, vai dizer que Josafá tem um armamento de guerra, tem homens de guerra, tem uma cidade de fortaleza, e os melhores homens de guerra estavam sobre responsabilidade de Josafá. E por que é que o texto vai dizer que quando Josafá escuta que está vindo Moabe e Amon contra ele, ele teme ao Senhor? A Bíblia diz que ele temeu ao Senhor e foi buscar a Deus. Ele não teme a Moabe e não teme a Amon, ele teme a Deus, porque se ele vai para lutar contra Moabe e Amon, ele peca, ele perde todo o reinado dele por desobediência. Irmão, tem guerra que se a gente entra, a gente vai meter a mão na cara e vai vencer. A gente sabe que se a gente for lá, a gente está com a razão, mas só que a gente é crente, e crente não luta com as suas próprias armas. Ainda que a gente vença, a gente vai buscar a resposta no joelho, e é nesta noite que Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: não se aveste, não entre em guerra, que eu não estou deixando você entrar, porque a peleja não é tua, mas a peleja é de Deus. Quem crê que a peleja é de Deus nessa noite, adore a Ele. Josafá tem todas as possibilidades, bispo Edinaldo, para vencer esta guerra. Se ele vai, ele peca, e se ele fica, ele morre, o que é que ele vai fazer? Orar. Se ele vai contra eles em guerra, ele peca. Se ele fica, ele morre. O que é que eu vou fazer? Eu vou orar. Quando você não souber o que fazer, vá orar. Quando você não... Ninguém entendeu, irmão. Esse culto de oração era para estar lotado esta noite, mas só veio para cá quem está precisando de uma resposta urgente. E Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: a peleja é minha, a peleja é minha, a peleja é minha, a peleja. Quem crê que a peleja é de Deus, adore a Ele. Você pode até dar o seu jeito, você pode até usar das suas artimanhas para ir lutar, mas você vai pecar contra Deus. Você não quer pecar contra Deus. Deus não quer que você vá tomar satisfação com fulano A e com fulano B. Com fulano A e com fulano B, quem se encontra com eles é Deus. E Deus está dizendo: vem comigo para a oração, desce comigo na madrugada, desce comigo de joelhos, desce comigo, porque eu vou dar resposta para você. Esta peleja parece que está até... Olha para cá, olha o que Deus acabou de me dizer. Satanás, pastor Edinaldo, ele fica mandando recados para nos desestabilizar emocionalmente, para nos amedrontar, para nos causar pânico, para nos causar medo, para nos colocar em depressão e ansiedade. Por que não vem o próprio Moabe e Amon dizer na cara de Josafá que ele vai vir contra ele? Fica mandando recadinho, fica com desaforo através dos outros. Eles estão usando uma arma baixa para acabar psicologicamente a quem ele quer destruir. E Deus está dizendo para você nessa noite: não se perturbe por causa da ameaça de fulano e de cicrano. Cão que ladra às vezes nem morde, irmão.
Eles só querem acabar com o teu psicológico e com o teu emocional, porque se eles sabem que ferindo a tua cabeça, você vai xingar, você vai cair, e eles querem ver você derrotada, mas debaixo do sangue de Jesus, Jesus vai blindar a sua mente hoje. E você que está na internet me vendo aí, Jesus está descendo com a blindagem do céu para lhe proteger das ameaças malignas. Coloque a sua mão na cabeça e diga assim: Jesus, quem manda na minha cabeça é o Senhor, porque a minha mente é a mente de Cristo, e ameaças não vão me destruir emocionalmente. Quem pode adorar a esse Deus que é poderoso? Eles querem desestabilizar Josafá. E quem não anda em oração fica desestabilizado com ameaças malignas. Josafá, ele tinha um controle emocional tão grande que em vez dele mandar cartas dizendo pode vir, ele disse: eu não vou fazer isso não. Eu vou entrar em oração. Eu vou conclamar o meu povo para orar comigo. Diga para o seu irmão: você não está só nessa. Por que é, irmão, que essa igreja fica aberta dia e noite não fecha, só fecha na hora de dormir? É porque aqui é um refúgio de gente que está sendo ameaçado, mas tem gente para dobrar os joelhos, para guerrear em nome de Jesus. Josafá entendia, bispo Edinaldo, que ele não estava só. E em vez dele mandar ameaças a Moabe e Amon, ele mandou os arautos do rei dizer: o rei está chamando todo mundo para Jerusalém. O que é que o rei quer? O rei quer chamar todo mundo para orar. Tem gente que está esperando o desabafo seu na internet, lá no WhatsApp, mas você vai se juntar é para orar. Crente que anda com Jesus não anda desabafando nos pés de ninguém. Crente que anda com Jesus, ele desabafa nos pés de Jesus. É lá que a gente diz que está fraco, é lá que a gente diz que se o Senhor não fizer a gente vai ficar doido, é lá que a gente rasga o nosso coração, e é de lá que a gente entra quebrado e sai fortalecido debaixo da graça de Deus. Aleluia! O bispo orando aqui, eu achei muito interessante. Ele orando a Deus, disse: olha Deus, o povo é muito bom, ninguém tem coragem de matar, mas tem vontade às vezes. É ou não é? De hora em hora a gente não quer dar voador em gente, pular no pescoço. Você já imaginou? Olha que mico você na rua pulando no pescoço dos outros. Vão dizer logo assim: ô gente, e não é crente? Porque crente é manso. Crente dá um lado da face e oferece o outro. E crente entra na oração. Na oração a gente nunca perde a razão. A oração faz a gente recuar, para que Deus avance na nossa frente. Josafá convoca o povo para orar. E a oração de Josafá, pastor, ele era tão poderoso, ele tinha dinheiro, ele tinha homens de guerra, mas a oração dele foi: ah, Senhor Deus dos céus, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos e nações? Sobre ti a força e poder. E ele vai concluir a oração dele dizendo: e não há quem possa resistir ao poder das tuas mãos. Diga para o seu irmão: entrega na mão de Deus, irmão. Nada que foi colocado na mão de Deus ficou da maneira que foi colocada. Se era filho que estava drogado, foi restaurado. Se era casamento que estava para ser divórcio, foi restaurado. Se era saúde que estava para morrer, a saúde foi restabelecida. Porque na mão de Deus é o melhor lugar para nós colocarmos nas nossas queixas. Aleluia! É na mão dele. Ele disse: na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir.
Talvez alguém olhe para a gente assim com essa cara de bestinha, de abestalhado e fique julgando, é muito fraca. Mas eles não sabem que conosco está o leão da tribo de Judá. E tem muita gente confundido ao seu respeito. Você que está na internet aí, alguém está zombando de você porque acha que você não tem dono. Erecandachau, eremenente, calaçou, menívia. Reminiaçai com menerbe labacal emenaia. Deus está dizendo nessa reunião, muito simples, uma palavra objetiva para o seu coração: a peleja não é sua, a peleja já está na minha mão, e eu vou descer para lutar contra os inimigos que lhe ameaçaram. Aleluia! Nós precisamos aprender a tocar o coração de Deus com as nossas orações. Deus não está preocupado com a nossa glossolária, com a nossa maneira de expressar as nossas palavras, pro modo e porque no orchente Jesus entende as nossas carências. Não precisamos dizer a Deus de palavras difíceis, não, Ele sabe. Paulo diz que o Espírito Santo, Ele entende os nossos gemidos inexprimíveis. E sobe com essas palavras que as lágrimas estão remoendo, e sobe a presença de Deus. E Deus interpreta tudo do jeito que a gente está dizendo, sem dizer uma palavra sequer. Olhe para cá, deixa eu me concluir. Ele ora a Deus, ele conclama o povo a orar, crianças, jovens, mulheres e velhos. E no meio da congregação, naquele dia, se levantou o Espírito do Senhor, no meio da congregação, e tomou Jaziel, filho de Benaía, filho de Matania, levita. Olha para cá, irmão. O interessante aqui é que este mensageiro aqui não é profeta. Ele é um levita, possivelmente cantor. Naquela grande batalha, Deus nem profeta usou. Ele usou alguém que cantava no meio da congregação. Era um sinal de Deus para Israel, dizendo que aquela guerra iria ser vencida, não com armas, mas com cânticos. Faça um voto a Deus cantando o hino da harpa. Uns 2 anos atrás eu fiz um voto a Deus de cantar 1000 hinos da harpa. Como assim, irmão Ítalo? Tem 1000 hinos? Não. A gente repete. Teve dia de eu ir dormir que quando chegava a noite para dormir, os hinos ficavam embuluando aqui na cabeça e não queria mais sair. Mas depois de 20 dias, cada noite cantando 50 hinos, Deus escancarou as portas. Deus deu vitória. Deus está dizendo para alguém aqui, pastor, faça um voto de louvor a Deus, um voto de louvor a Deus. Não sei cantar, repete, canta o que você sabe, mas cante, porque nessa peleja você não vai lutar armas de deboche, de guerra, você vai cantar hinos da harpa, louvores espirituais a Deus, e enquanto você estiver cantando, o livramento vai chegar na sua casa, portas irão se abrir, saúde será restaurada, porque a mão do Senhor desceu para agir sobre você. Então o Espírito do Senhor tomou Jaziel, e ele começa a dizer: dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Com Jerusalém ele fala na comunidade, com Judá ele fala na comunidade, mas com o rei ele fala no pessoal, porque a ameaça foi para Josafá. E Deus vai falar com você cara a cara. Deus, pastor, vai queimar a língua de alguém que está tocando no seu ministério.
Elecando sai menerig minaya dore menaya shondepere que minuvinigiada. Falou de Jerusalém, falou mal de Judá e falou mal do rei. Pegou em bomba, porque Jerusalém tem dono, Judá tem dono e o rei também tem dono. E o dono dele é ciumento para a glória de Deus. Aleluia! Diga para o seu irmão, Jesus vai falar por você. Dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Aí ele entra na profecia. Eu não sei se foi cantando, eu não sei se foi recitando. Eu só sei que ele olhou para Josafá e disse: não temais, nem vos assusteis. A peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã, Deus está dizendo para Israel: amanhã descerei contra eles. Eis que eles já sobem a ladeira de Cis. Irmão, aqui está relatado o primeiro GPS da Bíblia. Os inimigos disseram: vamos pegar Josafá, Jerusalém, Judá de surpresa. Só que o radar de Deus já estava pegando a localização deles. E enquanto eles estavam subindo a ladeira, queimando esforços para subir, Deus disse ao homem de Deus: eu já sei aonde eles estão, eu vou deixar eles se cansarem subindo a ladeira, porque Deus está dizendo: tem gente que acha que vai chegar até o final para te humilhar, mas Deus já marcou a metade do caminho para pegar eles, eles vão queimar esforços, vai morrer tudinho, porque Deus já marcou encontro. Quem crê que Deus já marcou encontro, levante a mão e dê glória para Jesus. Deus já sabe aonde eles estão. Deus, oh, irmão, isso aqui é tão complexo, que se Deus está dizendo para Josafá que amanhã vai se encontrar com eles, é porque Deus já sabe a marcha deles, a velocidade da marcha dele, e já sabe o lugar exato de amanhã, onde eles estarão. Você não está entendendo, irmão? Vamos fazer uma alusão aqui. Nós temos um GPS no nosso celular, certo? Nós colocamos lá, vamos botar aqui Petrópolis, aí vai dizer quantas horas vai gastar e quantos quilômetros vai marcar. Deus estava dizendo: pela passada deles, eu sei aonde eles vão estar amanhã. Pela velocidade que eles andam e a distância que eles estão percorrendo, eu já sei aonde eles vão estar amanhã, e eu vou estar lá esperando por eles. Diga comigo: amanhã tudo será resolvido. Diga amém, irmão. Amanhã descerei contra eles, eis que os achareis no fim do vale. Ele subiu e desceu. Aí Deus disse: eu vou deixar ele subir para achar que é alguma coisa e depois descer. E depois que ele descer, eles vão descer mais ainda. Você não está entendendo? Tem gente que achou que ia ficar lá em cima para lhe derrotar. Mas eles vão descer, 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 até virar cadáver. Receba essa palavra profética de Deus. Amanhã já marquei o encontro contra eles e vou fazer a minha mão fazer descê-los do pedestal que eles acham que manda, que podem, que fazem, e ameaça e fica do jeito que está. Só que eles estão mexendo é com a menina dos meus olhos, e quem mexe com a menina dos meus olhos não fica do jeito que fica. Eu vou entrar com providência, diz o Senhor dos Exércitos. Cante. Os achareis no fim do vale.
diante do deserto de Jeruel. Diga assim comigo: eles me queriam colocar no deserto, mas vão ser eles que vão ficar no deserto. Os restos mortais daqueles soldados caíram todos no deserto. O deserto que eles queriam colocar Josafá foi o deserto que eles morreram. Está entendendo? Está entendendo? Deixa-me concluir. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, ficai em pé e vede a salvação. Não temais. Por que está temendo? Nem vos assusteis. E Deus reforça de novo: amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Diga comigo: na agenda de Deus já tem hora marcada para a vitória que Ele tem para me dar. Diga amém, irmão. Ô irmão Ítalo, como é que eu vou agir nessa situação? Cante. Eu não sei cantar como Cassiane, como Lauriette. Irmão, o Deus que escuta o canarinho, escuta a coruja. Está lavando o prato, cante. Está na consagração, cante. Está na rua, cante. Está no mistério, cante. Porque enquanto você canta, tem livramento da parte de Deus. Tem livramento da parte de Deus. E enquanto os músicos tocavam as músicas a Deus, olha, irmão, deixa eu concluir aqui dizendo uma alegoria para os irmãos. Era de costume os soldados saírem à guerra e eles tinham os cânticos de suas marchas. E talvez na minha mente eles poderiam sair cantando, dizendo assim: vamos matar Josafá, vamos matar Josafá, vamos pegar Jerusalém. E o cântico de Israel, de Judá e de Jerusalém era: ó Deus, tu és poderoso, ó Deus, tu és poderoso, ó Deus, tu és poderoso. Enquanto alguém quer cantar a sua morte, a gente canta os tributos a Deus. Ó Deus, tu és poderoso, ó Deus, tu és poderoso, ó Deus, tu és poderoso. Deus abençoe.